Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa live. Hoje vamos tratar de um assunto, de um tema super importante, como tem crescido a tecnologia, mas acima de tudo agora com um grande despertar a área digital, né? É exatamente disso que nós vamos falar nessa noite, sobre o digital, como está se renovando, como está realmente surgindo e também trazendo a necessidade de cada um poder estar aderindo dentro do seu sistema o digital. Para isso, nós vamos trazer o nosso amigo Jonathan, mas o tema é cooperação digital, desafios e oportunidades. Trazer um especialista hoje top para falar exatamente desse sistema que inova cada dia e nós estamos na dependência da inovação. Então, vou chamar aqui o nosso amigo Jonathan, que está por aqui já, ele andou aparecendo. Ó, grande homem! Tudo bom? Como está? Estão me vendo só a boca. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho para me verem mais. Aí, show de bola. Jonathan, você está bem? Tudo bem aqui no Sul. Passando um pouco de Jonathan frio nesses Costa, dias. nosso fundador da área central. É o cara mais conhecido no segmento de centrais de negócio. Fala um pouco de você, meu irmão. Oh, tudo bom, Vieira? Primeiro, obrigado pelo convite, né? E é uma satisfação compartilhar com vocês um pouquinho dessa conversa de hoje à noite. Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan, eu sou um catarinense da cidade de Rio do Sul, do interior de Santa Catarina, e desde 2005 a gente vem empreendendo uma empresa de tecnologia voltada para redes e centrais de negócio. Então, trafegamos nesse universo e com ele conhecemos todo o pessoal fera do Brasil afora aí, que tem relação com redes, né? E assim como o Vieira e tantos outros que estão nos assistindo aqui, é sempre bom falar de tecnologia casado com esse segmento, né? De cooperação, de associativismo, de grupos que se unem com um objetivo comum de fazer com que todos cresçam dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, eu tenho formação tecnológica e usei um pouco disso para levar expertise dessa área para o setor de redes e centrais de negócio. Muito bom, meu irmão. Hoje nós vamos dar um banho assim de tecnologia, avanço no sistema digital, e você, nada melhor do que você para trazer para nós, mas eu quero aqui, já tem Val que está conosco aqui, o Domingos Cordovil também, grande palestrante, o Arthur Nóbrega está conosco, Chayane Priscila está conosco, muita gente chegando aqui, viu, Jonathan? Legal. Zé do Egito, nosso amigo da JG está conosco, um grande distribuidor, motivador, está conosco. E vai chegar muita gente boa aí para falar conosco nessa noite. Eu não sei se nós vamos adiantar os processos aí para no final de tudo a gente poder estar respondendo algumas perguntas. Ok? Então, quem estiver já conosco aí, vamos fazer a pergunta no finalzinho, porque eu vou adiantar com o meu amigo Jonathan aqui e a gente ficar mais disponível para estar aí interagindo com vocês. Graciano também acaba de entrar. Em qual contexto as empresas se unem em centrais de negócio, em centrais de compra, centrais de negócio, rede associativista, e como esse grupo se mobilizam se mobilizaram antes da pandemia e depois, aí agora durante o papel da tecnologia e o contexto nisso aí, o que é que você fala de toda essa situação? Legal. Eu quero aproveitar essa tua pergunta e falar que, obviamente, nós estamos vivendo um momento bem atípico, né? Em virtude da pandemia, o que, de certo modo, motivou tanto a criação ou fortalecimento desses grupos digitais, dessas associações, do associativismo, né? Nós percebemos que, durante a pandemia, houve um interesse maior do que o normal para que empresários se reunissem para juntos vencerem esse desafio da pandemia, né? Então, mesmo os grupos que ainda não eram formados, mostrou-se bastante interesse na formação desses grupos. E os grupos que já estavam formados, grupos que a gente já acompanhava, que já acompanha, né, em vários segmentos, a gente percebeu
o quão importante que foi esse momento, né? Deles estarem num grupo associativo. O quão fortalecido e o quanto que ajudou ou está ajudando eles a superarem esse momento, né? Antes da pandemia, se a gente pensar em associativismo, em redes e centrais, nós temos grupos formados principalmente grupos homogêneos, né? Então, grupos de empresários do mesmo segmento, do mesmo setor, ou que têm afinidade de varejo, né? Principalmente, que têm afinidade de relacionamento comercial, e através disso eles se tornam um grupo para que sejam, que tenham força de concorrência com os grandes players de mercado, né? Então, vamos pegar apenas um segmento aqui para ilustrar para vocês, né? Um segmento que eu sei que tu adora, que é o segmento supermercadista, né? Nós temos vários exemplos de várias redes no Brasil, de empresários de bairro, de supermercado de bairros, né? Que se tornaram fortalecidos, puderam estar em concorrência com grandes redes do Brasil, por estarem em grupos fortes, né, em grupos associativos organizados, que puderam proteger o seu mercado ou concorrer de igual para igual com seus concorrentes na área de atuação das suas lojas. Então, nós temos vários exemplos que fazem com que esse modelo para o médio e para o pequeno empresário se torne um modelo muito assertivo, né, e de muito sucesso. Eles conseguem compartilhar nesses grupos muitos benefícios que individualmente esse médio empresário talvez nunca atingiria, né? Aquela proporção de oferta para os seus clientes, seja de produto, de promoção, né? De campanhas promocionais, e tem uma infinidade de exemplos que a gente pode citar no decorrer da nossa conversa. Mas fundamentalmente, eles só conseguem serem fortalecidos estando em grupos, né? E hoje o cenário de redes e centrais de negócio, eu sei que você acompanha há muito tempo, né? Eu também tô desde 2005, que nem eu te falei, acompanhando esses grupos, e está havendo uma profissionalização desse pessoal, né? Da gestão dessas redes, o que torna hoje já um segmento de mercado extremamente relevante para o país, né? A gente vê a cooperação tanto no segmento bancário, por exemplo, né? Muito forte, muito consistente, né? As cooperativas de crédito estão fazendo já, vamos dizer assim, incomodando os bancos, né? Privados, por sua capilaridade, por seu crescimento, né? Por sua oferta de serviços, e no segmento de varejo, que é o que a gente está mais presente, né? Nós, área central, junto com a nossa empresa, é extremamente claro a importância desses grupos para que fortaleçam o empresário e se tornam competitivos perante ao mercado, aos grandes players, às grandes redes. Isso eu usei o exemplo de supermercado, mas você sabe bem, né, Vieira? Nós trafegamos pelo menos em 20 segmentos de redes diferentes através dos nossos produtos, né? Então, todos esses segmentos, não apenas de varejo, nós temos clínicas médicas, nós temos laboratórios clínicos, tem a área de agronegócio muito forte, né? Além do varejo mais tradicional, né? Supermercado, material de construção, farmácia, lojas de autopeças, de departamento, de móveis e eletro, enfim, né? Todos esses segmentos estão se atentando dos benefícios de estarem em grupo para serem competitivos no mercado que eles atuam, né? Então, é notório essa importância ou esse avanço, essa profissionalização desses grupos, e parece que a pandemia, ela despertou esse interesse no empresário que não acreditava muito. Sabe aquele empresário de cabeça dura, que acha que sozinho ele tem domínio da situação, é mais fácil, ele faz o que quer, né? Tem várias abordagens, né? Ou vários desculpas para que ele não participe de um grupo associativo, né? Mas parece que a pandemia fragilizou ele nesse ponto, né? Fez com que ele olhasse com uma forma mais
atenciosa a essa oportunidade de estar fortalecido dentro de um grupo associativo. Isso ficou bem evidente pelos grupos que a gente está acompanhando durante a pandemia, né? Pelos empresários que a gente conversa e pelas oportunidades que chegam à área central de poder atender esses novos grupos. Então, talvez a pandemia mostrou ou está mostrando isso para a gente, e eu acredito muito que passando essa pandemia, terão muitos mais grupos associativos, né? Essa pandemia está servindo para que o empresário se alerte, se atente, né? Chame a atenção dele e veja que talvez num grupo desse, com uma gestão profissional, com suporte profissional, né? Em todas as áreas que as redes procuram buscar, ele consiga conduzir o negócio dele muito melhor do que individualmente. Muito bom, muito bom. Eu estava ontem analisando no grupo, estava conversando com o pessoal, e eu citava exatamente isso, que isso veio... tem um ditado popular que diz que os mares vêm para o bem, alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, para quem já está preparado, porque ninguém estava preparado, né? Foi um avanço total dentro do varejo, principalmente no varejo alimentar, foi as centrais de negócio, mas nós temos muitas centrais de negócio hoje preparadas. E eu digo que vai ter uma maratona daqui para frente. Então, vai ganhar aquele que realmente superar todos os obstáculos. Esse é um que está fortalecendo, que vai fortalecer o varejo. O varejo vai ficar muito mais forte depois que tudo isso passar, porque as pessoas vão ficar mais preparadas, mais capacitadas, a inovação ela vai crescer dentro do varejo, tanto o varejo como o consumidor, não tem como esse elo não existir. Então, assim, eu acredito muito que o povo vai ficar um pouco mais... Aqueles que escaparem, que vão ser a maioria, eles vão exatamente caminhar agora dentro de um pensamento sabido, porque vai ter que acontecer. E nós sabemos que o varejo ele tem que inovar. Não adianta ter medo. Tem aí os profissionais que vão abrir espaço, que vão estar trazendo informação como você. Eu tenho acompanhado você nas centrais de negócio e vejo como vocês são realmente capazes. E os comentários que eu tenho recebido de várias centrais de negócio, da satisfação de ter vocês como parceiro. Por isso que você foi convidado, porque a maioria das centrais de negócio do Nordeste estão com vocês. E a gente que acompanha, a gente sabe que unir aqueles que realmente têm informação para passar, e você tem isso. Agora, no modelo de cooperação, a área central, como nasceu e como acompanhou essa evolução do mercado? Legal, boa pergunta. Nós nascemos dentro de uma central, né? Para quem não conhece a história do Área Central, brevemente eu vou relatar para vocês, para que vocês entendam. Eu sou filho de pais supermercadistas, né? O meu pai teve por 34 anos um supermercado de bairro aqui na nossa cidade. E em 2004, houve, por incentivo do Sebrae, a criação de um grupo, de uma rede chamada Master Valley, que é uma rede regional aqui, no qual o meu pai foi convidado a ser um dos fundadores, né, por ter um estabelecimento. E foi aí que começou o contato com esse modelo de negócio, em virtude do interesse do meu pai, sempre muito proativo nesse sentido, né, do associativismo, da cooperação. Eu comecei a participar junto com eles e vi que o modelo que o Sebrae implantava naquela época era um modelo muito consistente para a criação dessas centrais, para colocar um grupo de pé, operando, negociando, comprando, criando marketing conjunto, tudo isso daí. E na área de tecnologia era um pouco deficiente, né? Até porque tecnologia de 15 anos atrás já era bem menor, mas mesmo assim era extremamente deficiente de encontrar um produto adequado a essa realidade das redes associativas. E pela minha formação técnica, eu encontrei ali a oportunidade de, junto com a rede, criar um ambiente, né, um sistema, um software, como queiram chamar, que
que teria a finalidade de reunir as informações da rede, ajudar eles na operação da rede e principalmente foi se tornando ao longo do tempo a área central um software extremamente estratégico através de informação para a tomada de decisões desses grupos, né? A gente fala e comprova isso com o passar do tempo, né? A gente começou lá em 2013, 2014, começou a empoderar essas redes de informação para que a tratativa delas comercial com os fornecedores, com os parceiros comerciais, fosse uma tratativa muito mais clara, extremamente mais objetiva e que levasse ganho para ambos os lados, né? Para todos os envolvidos naquela negociação. Foi aí que o Área Central começou a se destacar como plataforma, né? Como ferramenta, e a partir daí a gente foi aprimorando isso, né? Pegando o que tu falou sobre a pandemia, né, o tanto que os setores estão se reinventando, o tanto que a gente está tendo que dançar, né, durante a pandemia, tem várias pessoas que estão falando que a gente está evoluindo, tanto na parte tecnológica, de inovação como um todo, né, em todos os aspectos, né? Nesse ano de 2020, o que nós levaríamos de 5 a 10 anos para acontecer se fosse num cenário tranquilo, né? Como antes da pandemia, né? Então, está acelerando todo esse processo. A gente foi pego, todos foram pegos de surpresa, né? Me diz qual é a empresa que no seu planejamento estratégico do começo desse ano colocou a possibilidade de haver uma pandemia, né, no seu planejamento e qual seria o plano de contingência dessa empresa para essa pandemia. Logicamente, nenhuma delas, né? Nenhuma delas teve essa tratativa. Então, a gente está aprendendo ao longo da pandemia. O Área Central tem ajudado muito essas redes com várias situações, né? Principalmente de gestão da informação. Mas tem outras empresas do mercado, né? Cada uma do seu mercado, que está fazendo com que esses varejos eles se inovem meio que na marra, né? Ou por uma questão de sobrevivência. Então, nós temos vários exemplos de varejos que tiveram que começar a vender online, né? Que tiveram que trabalharem ou fazer o seu estoque girar sem poder abrir as suas lojas físicas, né? Então, através do meio digital, seja por por uma simples venda no WhatsApp, né? De um cliente que gostaria de alguma coisa e ele pede pelo WhatsApp e alguém entrega esse produto para ele, que é talvez a forma mais simples de caracterizar essa evolução que teve durante a pandemia, né? O empresário ter que se reinventar num curto espaço de tempo, com a ajuda das empresas de tecnologia, com as ferramentas de tecnologia, principalmente do varejo, né? E, num segundo momento na pandemia, o que eu vejo também é as empresas se reinventando, agora que já estão num modelo mais digital, vamos dizer assim, elas se reinventando na oferta delas para o mercado, né? Então, eu sei que o nosso amigo da Comarket está aqui com a gente, né, assistindo. Ele atende várias redes aí no Nordeste, né? O Augusto, perfeitamente. Ele tá tendo que criar novos meios dessas redes se ofertarem para o mercado, porque a forma de consumir mudou, né? Então, isso faz com que a publicidade, o marketing, também tenha que ir ao encontro do novo consumidor, que possivelmente é até o mesmo consumidor que o cara tem, mas ele está consumindo de outra forma, né? Isso é evidente e nós fomos colocados à prova perante isso, né? É verdade. Aquele cliente, eu sempre digo que agora o varejo ele vai ter que trazer o consumidor para perto e instruir ele, né, no novo sistema, porque não tem como, entendeu? Ou você faz ou você perde.
A transformação digital durante a pandemia. Qual o novo posicionamento das empresas e o fortalecimento do modelo de negócio cooperativista? Você que está envolvido nesse meio e tem acompanhado, porque você tem um produto dentro desse sistema e esse seu produto ele fala junto com o fornecedor, junto com o seu cliente. O seu cliente, ele, com certeza, a essa conexão, essa informação, essa busca. Então, você é mais do que preparado para falar exatamente dessa pergunta. Perfeito, obrigado. O que a gente vê, Vieira, ou da forma com que eu enxergo isso, né? O Área Central tem ajudado muito esses grupos relacionado à informação e estratégia para a tomada de decisões, né? Então, o que, que a gente faz para as pessoas que não conhecem o Área Central, né? A gente está capturando tudo que um grupo vende ou compra, né? Então, pensa numa rede de 50 supermercados, né? Então, a gente faz a captura tanto de tudo que eles compram e tudo que eles vendem e, através disso, cria ambientes, né? Informações, dashboards, gráficos, indicadores ali dentro da ferramenta para que as pessoas que estão na tomada de decisão desse grupo se baseiem com essa informação numa decisão mais assertiva, né? O que a pandemia tem nos mostrado perante aos grupos que têm passado por esse momento de forma melhor? Porque nós temos um parênteses aí muito relevante que tu deve ter observado, que como nós atendemos segmentos distintos, né? Então vamos pegar 2 desses segmentos. Por exemplo, supermercado teve um aumento da venda, né? Todo mundo ficou preocupado e foi no supermercado para comprar, para se precaver, né? Para ter os produtos de necessidade básica em casa e não sofrer com isso, né? Meio que um pânico, né? Num primeiro momento, né? E nós temos, por outro lado, por exemplo, as redes de materiais de construção que foram impedidas de operar por um bom tempo, em alguns estados ainda estão impedidas de operar, que não puderam vender ou tiveram um declínio grande nas vendas, né? Então, mesmo o supermercado que teve um aumento significativo nas vendas e, por exemplo, o material de construção que teve uma diminuição significativa, para todos os dois foi desafiador, né? Porque às vezes a gente só pensa, o cara não está podendo faturar, não está podendo abrir a loja, ele está danado. Mas para o cara que vendeu muito também, inesperadamente, também foi um desafio. Reposição de mercadoria, novos fornecedores por não encontrar mais aquele mix disponível, né? Alto consumo de várias categorias que tiveram que ser substituídas ou geridas por outros fornecedores. Então, tem vários exemplos ali, por exemplo, de supermercado que teve um aumento no volume de negócios, né, que gerou um incômodo, né, gerou uma dificuldade, gerou um desafio ali para eles, né. E o Área Central tem se portado como um ambiente extremamente estratégico para esses grupos, para que eles se pautem por entender qual é a característica de consumo desses clientes, das redes, para que as compras e as negociações sejam mais assertivas, né? Mas os grupos que se destacaram efetivamente ou estão se destacando na pandemia, que é algo que a gente já vem pregando até antes da pandemia, foram os grupos que realmente levam a gestão da rede de forma profissional. Então, nós temos vários exemplos de grupos que investiram na rede, né? Através de profissionais adequados nas áreas de compra, de financeiro, de gestão, enfim, né? Em todas as áreas que a rede precisa atuar de forma primorosa, com profissionais competentes, a rede conseguiu dar suporte ao lojista para que esse momento difícil, seja ele vendendo muito ou vendendo pouco, que ele conseguisse superar esse momento, né? Nós temos alguns casos muito gritantes, até de clientes nossos, né? Que num primeiro momento, quando houve o looking down lá, que todo mundo teve que parar de trabalhar pelas semanas, né? De forma generalizada,
Teve algumas redes que nos assustaram muito, simplesmente a rede fechou, né? Tipo, não, mandamos todo mundo para casa e a rede só vai operar a hora que essa bagunça passar, né? A hora que esse momento passar. E outras não. Outras se fortaleceram ou criaram um QG de guerra contra a pandemia justamente na rede, né? Para que todos seus integrantes tivessem um apoio institucional, um apoio estratégico ali, para que esse momento de pandemia fosse ultrapassado de forma conjunta, com muito mais efetividade por todas elas, né? Então, nós temos dois exemplos, que nem eu te falei agora, extremamente descolados um do outro, né? De redes do mesmo segmento que tiveram comportamentos totalmente diferentes, né? E isso a gente pôde observar que os grupos que realmente têm uma gestão profissional, uma governança corporativa, podemos dizer assim, estão conseguindo lidar muito melhor com esse momento. Muito bom. Muita gente está passando por aqui. Eu acho que teve umas perguntas aqui. Eu não sei se eu consigo trazer esse pessoal para cá. Teve uma pergunta aqui, entrou o Franzé, o Willis Bezerra, o Raimundo Nonato, faz parte de uma central de negócio, tá, passou aqui também. Deixa eu ver, Glaciano, tá, o Hudson passou também por aqui. Tá, passou não, eu acho que ele está por aí, que ele não é doido. O Weber também passou aqui, tá o Sérgio Bezerra, que é da rede de supermercado, a mais conhecida do nosso país, que é a rede Uniforça. A Margarida também entrou, que é da rede Uniforça, a esposa do presidente Lidovando. Está aqui, muita gente. André, 13 Ramos aqui, o André. Entrou área central, obrigado, Ney, dá nosso sucesso, tal e tal. Ricardo, é muita gente passando, gente importante, viu? Não é qualquer um, não, meu amigo. Aqui é só realmente quem interessa. Patrícia Maciel, é muita gente, rapaz, que legal. Muita gente mesmo. No final, quem tiver alguma pergunta para fazer, nós vamos estar direcionando aí para o nosso amigo e com certeza ele irá fazer, vir com a resposta de vocês, ok? Me diga uma coisa. No trabalho do CS, no acompanhamento dos clientes, como a área central se posicionou durante a pandemia? Legal, muito bom. Nós temos uma cultura do nosso negócio, né? E nos orgulha muito de estar sempre próximo dos nossos clientes, né? Então, nós já viramos essa página de ser uma empresa de sistema, né? A gente não se propõe mais a ser uma empresa de sistema há um bom tempo já, né? Nós queremos e se propomos a ser uma empresa de soluções para redes e centrais de negócio. E quando a gente fala assim, não é da boca para fora, né? Não é apenas para ficar bonitinho, né? No perfil da rede social. É para que a gente realmente crie no nosso dia a dia acompanhamento, convívio com esses clientes e possa, através da nossa experiência de contato com todas essas redes, levar boas práticas para todos os nossos clientes, através de orientação, de capacitação, né? De ensinamento, de troca de informação. Lógico que a nossa grande base de sustentação desse relacionamento com essas redes acaba sendo a nossa plataforma de gestão, né? O Área Central. Mas nós já estamos com outras iniciativas, a exemplo da plataforma de conhecimento agora, o Acrescentar, né? Que transcende totalmente esse negócio de sistemas. Nós estamos criando conteúdos relevantes para essas redes, para ajudarem elas a galgar caminhos de sucesso, né? Evolução através desse modelo associativo que a gente conhece tanto, né? E o nosso CS, ele tem um propósito muito claro, que é sempre estar disponível para os clientes e, através da disponibilidade, auxiliar eles. Nós lançamos recentemente o primeiro serviço Área Central. O que é o serviço, né? É um negócio que a gente está fazendo que se chama estrutura mercadológica, né? Então, a gente pegou os dois segmentos principais que a gente tem bastante clientes, que é o segmento supermercado e material de construção,
criamos uma estrutura mercadológica e um sistema automatizado de classificação dos produtos através dessa estrutura mercadológica, né? E nós vendemos isso como serviço. Por que a gente vende isso como serviço? A rede poderia muito bem fazer isso por conta própria, né? Mas muitas vezes, a maioria dos grupos, eles não têm braço para isso, porque é um trabalho extremamente grande, muito específico, né? Que precisa de muito conhecimento ali para categorizar os produtos adequadamente. Então, o área central, olhando isso com essa ótica de CS, né? De se importar pelo sucesso do cliente, a gente criou uma equipe interna que pudesse prover esse serviço para os nossos clientes, né? E foi lançado no mês passado, apesar de já ter feito case com várias redes, mas se mostrou muito assertivo para o propósito do nosso negócio, que é auxiliar essas redes. Então, várias redes que não teriam condições de pessoal, de investimento para fazer, nós estamos oportunizando através de um serviço do área central, que transcende nosso sistema, o nosso software, né? E isso é uma tendência, Vieira, tanto de empresa de tecnologia, mas principalmente de empresas que estão se preocupando com o olhar, olhando para o sucesso do cliente, né? Nada me adianta o meu cliente saber usar o meu software, só que ele não consegue gerir adequadamente o negócio dele, fazer prosperar o negócio dele. Então, de que forma que a gente pode ajudar ele a prosperar o negócio dele? Ele tirando proveito do nosso produto, obviamente, né? E qual é o serviço que a gente pode prover que tenha ligação, né? Que tenha que tenha sinergia com o nosso negócio. E qual é o serviço que a gente pode prover para essas redes para que elas cresçam de forma mais rápida, de forma mais consistente e também não sejam engolidas pelo mercado, né? Porque o simples fato de não crescer tem uma passagem que diz, né? Se eu não estou crescendo, eu estou indo para trás, né? Não tem como ficar parado, porque o mercado por si só cresce, né? Então, se eu não estou crescendo, quer dizer que eu estou ficando para trás, né? Eu como rede. Então, o área central já tem um propósito há alguns anos já, que é fazer com que os nossos clientes cresçam, evoluam, com a nossa expertise adquirida no longo desses anos todos, e também aprendendo muito com os novos desafios que eles têm, né? Então, nós temos, nesse segmento de redes associativas, muitos desafios que ainda não foram desbravados ou por pouquíssimas redes no Brasil já foram desbravados, né? E nós sabemos muito bem, mas só que é aquele negócio, ele não vai sair do 0 ao 1000 num único momento. Ele tem que galgar um crescimento, né? Uma evolução, e a gente se propõe a ajudar ele a traçar esse caminho, né? Beleza. Deixa eu dar mais uma pescadinha aqui. Eu gosto de falar o nome das pessoas, né? Tem aqui, deixa eu ver. Aqui tem o Douglas que entrou, tem Evanildo, a Conceição, enfim, é muita gente. Eu vou fazer o seguinte, eu queria falar de alguém muito importante na nossa caminhada, que é o nosso parceiro, o fornecedor. Eu quero falar aqui de São Brás. São Brás é o melhor café que há. É o melhor produto de alimento hoje no segmento São Brás. Você conhece. Se não chegou lá ainda, vai chegar. E São Brás cresce todo dia. É o nosso parceiro número 1 nessas lives. E também o número 1 também, porque são todos número 1 para nós. A Limpa Fácil também é presente, é uma indústria de limpeza, de produtos de limpeza. Tem o melhor álcool gel do mercado, é o álcool que eu uso, com toda sinceridade. A Perboni é o nosso parceiro, Perboni Brasil, está presente em todas as melhores lojas de varejo no segmento de FLV. E tem a Rede Brasil, que é nossa, a revista Nosso Setor e vários apoiadores, sem contar com os demais que estão na revista, mas eu estou falando dos que estão patrocinando essa live. E antes de tomar o meu cafezinho, que eu vou tomar na sequência, assim que você gerar outra pergunta para você, e o novo normal, no contexto tecnológico, o que é que você fala?
Olha só, esse novo normal é uma discussão já bem acentuada, né? Tem alguns que dizem que existe um novo normal e tem outros que dizem que não, sempre houve o desafio, né? Ele só está evidenciado por conta da pandemia, né? E para você ou para o seu negócio, se a pandemia tá se fazendo você se transformar, certamente já era uma necessidade antes da pandemia. Talvez ela só evidenciou isso para você, deu aquele empurrãozinho, né? Aquele empurrãozinho contra o abismo, né? Que fizesse você olhar com mais atenção para aquilo, né? Mas como uma empresa de tecnologia, isso me dá muito propriedade e a gente discute muito internamente aqui, Vieira, é que mesmo estando num caminho correto de crescimento, né, de evolução, a gente sempre tem que buscar a inovação, né? A gente sempre tem que buscar esse novo normal que a gente está falando agora, né? Independente do segmento que você atua, independente do tamanho do seu estabelecimento, né, ou do público que ele se propõe a atender, em todos os segmentos, em todas as operações, a gente tem a possibilidade de inovar, né? E é essa inovação que nos mantém extremamente acesos na concorrência, né? Competitivos e assim por diante. Então, quando a gente fala de novo normal, eu tenho por premissa, né, que o área central sempre se preocupou com isso, né? Lógico que a pandemia nos deu algumas necessidades que talvez no nosso planejamento deveria acontecer em 6 meses, que teve que acontecer em 6 dias, né? Por motivos, por conta da pandemia. Mas, certamente, tudo que tu planejava fazer, ou tudo que tu estás tendo que fazer agora, sem a pandemia, teoricamente, tu deveria fazer também, né? Por levar o teu negócio num outro estágio. O maior exemplo que nós temos, os canais de venda, né, do seu varejo, né? Tu tá tendo que reinventar os canais de venda por conta das lojas estarem fechadas e assim por diante. Isso não era necessário, não era relevante antes da pandemia? Certamente seria um plus no seu negócio se você conseguisse desenvolver isso antes da pandemia e certamente estaria bem mais preparado durante a pandemia para surfar a crista da onda, que a gente diz, né? Para estar na vanguarda do seu segmento. Então, esse é o pensamento, essa é o raciocínio que eu faço do novo normal. Legal, muito bom. Ah, quem entrou agora aí foi Cício Bernardo. Cício Bernardo, ele é o presidente da Associação de Supermercado do Estado da Paraíba, lá a ASPB. Cício Bernardo, hoje, junto com o Damião e os demais parceiros, varejista do segmento supermercado, tem feito a melhor feira, a mais linda feira, a mais organizada feira de varejo da Paraíba. Eu digo que é a Feira do Nordeste. Isso está presente. O Damião Evangelista é o cara que coordena toda essa feira. E, de antemão, já te convido a estar conosco a partir do dia 27, 28 e 29, em João Pessoa. E vai ser a Feira do Varejo de 2020. Porque nós sabemos que não teve feira, mas o Damião Dalcioso, e o Cício Bernardo, presidente da Associação de Supermercados, vão realizar a melhor com super dos últimos tempos. Eu creio nisso. E vocês já são convidados, tem muita gente aqui do setor, já são convidados a estar presente conosco, botar os assuntos em dia, porque nós temos saudade, né? Esse novo normal, não sei como é que vai fazer para que a gente cada vez mais fique mais próximo, né, Jonathan? Eu quero Impressionante. fazer uma pergunta a você da seguinte forma. Quais os novos projetos da área central e como será o posicionamento pelo novo cenário? Legal. Eu vou fazer um spoiler aqui que eu nem sei se eu deveria, né? Mas vou arriscar, tá? Vou falar para vocês um projeto que a gente está trabalhando, que ainda não foi divulgado,
mas que a gente entende que faz muito sinergia para o momento e para a necessidade de novos grupos, né? Então, nós estamos caracterizados atualmente com duas frentes de trabalho, né? A plataforma de gestão e a plataforma de conhecimento, né? Que foi lançada também durante a pandemia. É um projeto que já iniciou antes da pandemia, já era uma necessidade antes da pandemia, mas a gente, mesmo com a pandemia, manteve o rito de criação, de lançamento e assim por diante, porque ajuda o empresário através de conhecimento, inclusive nesse momento delicado da pandemia, né? E o terceiro braço, que é o nosso projeto que a gente está trabalhando para ser lançado ainda esse ano, né, nesse segundo semestre, é a aceleradora de negócios digitais, né? Então, nós queremos ajudar novos grupos a surgirem no Brasil, né? Novos grupos de vários segmentos de empresários que me procuram, que procuram o nosso negócio, querendo criar redes em várias regiões do Brasil e não sabem, não têm uma metodologia, não conseguem fazer isso de forma organizada. Então, nós estamos escrevendo uma metodologia e vamos criar uma aceleradora, né? Essa aceleradora ela vai ter várias ofertas de treinamentos, de capacitação, mas nós iremos começar o primeiro serviço que será lançado são as centrais de compras, né? Que é um dos braços das centrais de negócios muito relevantes para que o grupo se engaje num propósito único, né? Então, nós estamos escrevendo, estamos muito felizes com esse projeto, porque vai permitir a transformação de vários grupos. Vai permitir que um sindicato patronal, por exemplo, possa oferecer uma central de compra para os seus associados. Uma cooperativa de crédito possa oferecer o serviço de central de compras para os seus associados. Uma associação empresarial, através dos núcleos setoriais, possa promover o núcleo através de uma central de compras, né? Isso tudo, no nosso entender, Vieira, vem a juntar, a fortalecer o movimento de redes e centrais de negócio, o movimento associativo no Brasil, né? Você sabe muito bem, você é estudioso desse segmento, né? O quanto que as redes da Europa são fortes, o quanto que elas são representativas no PIB dos países europeus e por que isso não pode acontecer aqui no Brasil. Então, essas iniciativas nossas e de tantas outras empresas, elas acontecem, elas devem comungar para o fortalecimento do associativismo do Brasil. Nós temos a iniciativa, por exemplo, da Associação Brasileira de Centrais, com a lei de oficialização das centrais no Brasil, né? Hoje nós não temos uma lei de amparo às redes e centrais, né? Nós não temos um enquadramento correto deles a nível tributário, né? A nível de negócio, né? Então, por exemplo, a Associação Brasileira, que é comandada pelo Marcos Zuda, né? Que tu conheces bem, já teve nos eventos aí do Nordeste, a principal bandeira atual deles é levar essa lei a formalidade dessa lei, né? Então, são várias iniciativas, a exemplo da nossa, da dele, da de você, de fomentar esse movimento no Nordeste todo, que vão comungar por um crescimento do associativismo no Brasil de forma profissional, né? O associativismo empresarial, né? Que a gente diz, né? Que não é apenas o voluntário, que também existe, mas o que tange a relação de negócio entre as empresas, que é esse que nós estamos conversando aqui, né? Muito bom, perfeito. Isso que você falou aí é excepcional. A centrais de negócio é o seguinte: quem apoiou as centrais de negócio? Nós sabemos que foi o Sebrae. O Sebrae sempre apoiou o pequeno. Chega um momento que o pequeno e o Sebrae parecem a mãe e o filho. O filho cresce e toma conta, vai-se embora sozinho e deixa a mãe. Não é verdade? Então, o Sebrae tem um para cuidar. Então, ele cuida e até, mas o Sebrae deixa muito pronto.
ele deixa pronto para você continuar. É como a mãe pega um filho e apronta e tal, e ajeita, bota no colégio e meu filho caminha esse. Então, o Sebrae é a mãe das centrais de negócio. A gente não pode tirar de jeito nenhum essa culpa do Sebrae ser o sucesso E do cara. do sul ao norte, né? O que é mais relevante, né? Eu digo isso porque acompanhei muito bem e estava envolvido nisso. E o Sebrae, de qualquer forma, é a mãe que cuidou do filho pequenininho. Depois ele cresceu e tomou conta, andou sozinho. Então, assim, isso que você fala é muito interessante, é muito importante. E esse assunto ele precisa ser levado mais a sério, precisa ser fomentado ainda mais dentro das centrais de negócios, não importa em que região seja, se Nordeste, Sul, Sudeste, tem que ser fomentado para que realmente exista força que defenda e que acresça nesses grupos mais poderes, mais poderes. Nós somos muito fortes. Quando a gente parte para um lado, olhando para o lado de política, nós sabemos que o setor tem capacidade de botar bons homens políticos que faça parte do sistema, que viveu o sistema, entendeu? Que pagou o preço que foi na SEASA, nas centrais de compra de fornecimento, e botar esses caras para defender, porque não tem, tá entendendo? A gente sabe do tamanho das perseguições que existem nesse sistema. Eu digo assim, os caras que se reúnem e começam a criar um sistema, e esse sistema dá certo, eu tiro o chapéu, porque tu sabe que defender interesses coletivos é complicado. Você que está dentro das centrais de negócio, o Augusto que está dentro das centrais de negócio e vários outros sabem que é. Mas eu sou feliz. Quando você traz uma ideia dessa, assim, apresenta uma ideia dessa, vamos fomentar isso, que é muito importante. Vamos trazer os homens para cima e vamos fazer com que, na realidade, as centrais de negócio tenham outra visão e que cresça ainda mais do que... Porque nós sabemos que tem muitas centrais pequenas. No final de tudo, eu vou gerar uma pergunta para você encerrar sobre as pequenas centrais de negócio. Mas o reposicionamento da marca, qual a avaliação do propósito que referencia em redes e centrais de negócio? Legal. Tu tá afiado hoje, né? Com várias perguntas importantes aí, interessantes, tá? O reposicionamento da marca, muitas vezes, em muitos grupos, se torna o principal ativo desses grupos, né? É o principal valor conquistado através do associativismo para esses grupos, né? Nós temos aqui, talvez eu colocaria junto com a marca, né? A relevância que esses grupos têm referente à informação, né? Eu venho falando disso há um bom tempo, estive aí no encontro do Nordeste aí falando sobre informação, né? E junto com a marca, ou tão relevante quanto a marca, a informação tem se tornado um ativo intangente desses grupos, que em muitos grupos é o principal valor conquistado, né? O principal sucesso desses grupos é o fortalecimento da marca, né? Nós temos aqui exemplo aqui no nosso grupo, né? O quanto que a Uniforça é relevante, a marca Uniforça, através das suas campanhas de corridas lá, né? A corrida que eles fazem, o quanto que essa marca, qual é o valor intangível dessa marca no universo nos estados que ela trabalha, né? Que ela tem supermercado, o quanto que eu, como supermercado do Jonathan lá, do meu nome lá individual, ganhando um sobrenome de Uniforça, o quanto que eu me torno relevante com a mesma loja, né, do mesmo tamanho, mas recebendo um sobrenome de peso como o da Uniforça, por exemplo, né? Eu vi ali que tem o nosso colega da Rede Cearense também que está participando. Da mesma forma, obviamente, né, a gente poderia usar tanto um quanto o outro exemplo para poder ilustrar isso daí, né? E quando a gente fala de grupos associativos, nós participamos de outro cenário, Vieira, que são grupos sem marca, né? Então, nós temos grupos hoje no Brasil, que é uma rede associativa, é um grupo formado, é um grupo que tem todas as operações de forma igual a uma rede, mas não tem uma marca única estampada no seu estabelecimento, né? Qual é o cenário que a gente faz disso? A leitura que a gente faz desse cenário é que eles estão perdendo uma oportunidade da marca, né? E isso é evidente.
se souber trabalhar, se tiver o desprendimento de juntar todos num único objetivo, certamente a gente vai conseguir um ganho relacionado ao posicionamento de marca para esses grupos. Beleza. William Bezerra, o grande seresteiro e agora palestrante e acompanha pequenas centrais de negócio aí, está dando show no mercado. Ele diz aqui, o associativismo foi de fundamental importância no cenário mercadológico cearense. Eu digo que foi a nível nacional, né? Tem estados que não cresceram ainda. Maranhão não cresceu porque nosso amigo Wilson não deixa. Ele ajuda todo mundo, quem está perto dele. Né? Então, não, Wilson que eu falo, Matheus. Os gaúchos estão na vanguarda. Vera, os gaúchos estão na vanguarda do associativismo, né? Por si só é um estado muito de cooperação, né? Mas certamente através do Sebrae, tem louros do Sebrae aí nessa história, né? Não só no Ceará, mas nos outros estados. Hoje nós podemos dizer que nesses anos que a gente acompanha, nesses 15 anos, 20 anos que a gente acompanha, quase 20 anos, certamente houve uma evolução gigante desse segmento, né? Desse modelo de negócio. Certo. O Damião Evangelista, o Damião é o cara, é lá da Paraíba, é o superintendente da Associação Supermercado, acabou de entrar. Eu acho que o Damião estava trabalhando, ele acabou de... A Letícia também entrou aqui, está conosco. Meu irmão, o negócio é o seguinte, nós estamos chegando no finzinho, tá, dessa live. Nós conversamos aqui, batemos um papo aqui muito, muito gostoso, muito bom, interativo demais, com Jonathan Costa, que é sócio fundador da Área Central. Falamos sobre o tema cooperação digital, desafios e oportunidades. Eu quero encerrar com uma pergunta, nós estamos com o tempo aqui já, e você já aproveita e já manda sua mensagem para os seus seguidores. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você conhece, eu conheço, e a maioria das centrais de negócio, todos os gestores conhecem, e sabe que existem pequenas centrais de negócio que estão aí há 14 anos, há 10 anos, há 15 anos, eu digo porque conheço, e permanece do jeito que começou, muitas das vezes até um pouco pior. Qual o conselho que você dá para essas pequenas centrais de negócio? Olha, nós já falamos sobre isso agora. Nenhuma central é pequena se reúne empresários fortes, né? Empresários competentes ou que queiram construir algo em conjunto, né? Todos os pequenos que se unem se fazem grande pela sua união. Essa é a premissa da cooperação, do associativismo, né? E o que mais a gente tem visto que falta para esses grupos evoluírem, que a gente encontra grupos de 10 anos e 14 anos, que nem você falou, muito amadores na sua gestão. Então, eu levo isso e sempre falo e defendo esse posicionamento, porque eu acho que é uma premissa natural de crescimento. É a profissionalização da rede através de profissionais dedicados e exclusivos àquilo. Nós temos muitos grupos que o próprio empresário que é associado, ele quer fazer o papel na rede, né? Ele quer ser o comprador da rede, ele quer ser o gestor da rede, ele quer ser o financeiro da rede, ele quer ser tudo na rede. Mas quando a cinta aperta, exemplo da pandemia, o que ele naturalmente vai fazer? Naturalmente, ele vai cuidar do negócio dele, que é o ganha-pão dele, que é onde que vem o dinheiro que ele ganha na vida profissional, né? E mesmo não querendo, ele vai deixar a rede descuidada. Quando a gente tem uma estrutura profissional, por mais simples que seja, tá? A estrutura profissional que eu estou dizendo aqui, Vieira, pode ser de um excelente profissional, né, na rede, mas que ele esteja dedicado, que a rede tem um planejamento, né, estratégico que deve ser seguido pelo aquele profissional para a cada ano, a cada reunião, a cada encontro, a cada ciclo, subir um degrau na sua gestão. Só assim a gente vai conseguir fazer com que esses grupos evoluam,
né? Nós temos vários exemplos, e não é puxar sardinha, né, para nossa brasa, mas vários exemplos de redes que, através do Área Central, conseguiram evoluir na sua organização profissional, né, na sua gestão. Então, foi pelo Área Central, poderia até ser por outro produto, de outra forma, não estou aqui dizendo que tem que ser pelo Área Central, mas o quanto que uma ferramenta e um processo ajudou esses grupos a evoluírem. Então, se eu tenho um processo que ajuda esses grupos a evoluírem, eu tendo profissionais dedicados a esse processo, certamente esses grupos vão evoluir, né? A cooperação dos seus associados vão levar à sua evolução. Então, eu acho que não foge disso, né? Nós temos cenários de grupos extremamente evoluídos, já com outros desafios temos, né? E assim nós poderia passar aqui umas 2 horas pontuando vários desafios que as redes que já estão evoluídas precisam superar. Mas falando da pequena rede, né, da rede que está começando ou da rede que teve pouca evolução, eu acho que não foge dessa profissionalização da rede, né? Dos profissionais e da forma com que é conduzida ou relevante a rede no cenário do grupo. Ok, meu amigo, você fechou com chave de ouro. Eu quero lhe agradecer, Jonathan, por ter reservado esse espaço para estar conosco nessa noite. Foi muita informação e o nosso pensamento é exatamente trazer sempre para o setor informação que venha realmente fechar. O Raimundo Nonato, ele diz, a cultura individualista ainda está impregnada nas pessoas. Ele sabe disso, que ele faz parte da central do negócio, ele sabe disso. Meu irmão, o tempo passou e você tem alguns segundos aí para mandar o recado para os seus acompanhantes aí, os que estão com você. Só gostaria de agradecer o convite, Vieira. Fico lisonjeado de poder conversar com você. Eu sei o quanto que você abraça a causa, é empenhado, né? Todo dia me manda uma mensagem ali, eu estou no teu grupo de rede de contato, de relacionamento, me deixa muito feliz. Eu sei o quanto que essa irmandade, né? Essa forma acolhedora que tu trata as pessoas tem tornado o nosso relacionamento extremamente saudável, né? Fico muito feliz com o teu convite. Demorou algumas semanas para a gente achar um tema e poder disponibilizar esse dia com você, né? Mas gostaria de terminar agradecendo a nossa audiência, as pessoas que se dedicaram a estar com a gente aqui e principalmente a você pelo convite, né? A sua empresa. E certamente, quando isso tudo terminar, nós iremos pessoalmente ao Nordeste abraçar nos eventos, né? Beleza, muito bom. Eu agradeço a todos que passaram por aqui. E Deus abençoe a todos.